Graças e paz, irmãos. Deus abençoe você que está aqui pela, nem sei quantas vezes, né? Faz tantos anos. Você que nos visita pela primeira vez, Deus te abençoe, guarde, seja bem-vindo. Deus te fortaleça em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Antes de ministrar a palavra que está em Romanos capítulo 12, eu quero dizer uma coisa que eu digo sempre que trato de um assunto com alguma pessoa na igreja, por diversas razões, pessoais ou não, no final eu digo uma coisa, e eu quero dizer isso para todos nessa noite. Eu digo o seguinte: amanhã, se eu tiver que tratar desse assunto na igreja, eu vou falar desse assunto, porque o que eu tenho que dizer para você, eu estou dizendo olhando no teu olho. Eu jamais vou usar o púlpito para dar indireta a alguém. Então, o que eu tenho que tratar com você, eu trato pessoalmente. O púlpito não é lugar de indireta e eu não faço isso hora nenhuma. E continuarei não fazendo hoje. Ok? Então, quem não participou de uma conversa tete a tete comigo, não sabe disso. Então, eu estou dizendo isso para você. Estamos atravessando tempos difíceis, e como tempos difíceis, precisa de uma palavra de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, para acalmar, de fato, as nossas vidas. E eu quero que você compreenda, porque até roupa fiquei difícil hoje de pôr roupa hoje, velho. Não sabia que roupa eu ia pôr, velho. Eu falei, gente, você tem que estar ficando doido demais, velho. Então, é isso. Romanos capítulo 12, verso 14, eu gostaria que lêssemos juntos. Por favor, Nelson. Vamos ficar de pé para lermos juntos, por favor. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos. Não. Vamos ler juntos, bem forte agora. Abençoe. Abençoe. Não os amaldiçoe. Agora vamos orar uns pelos outros. Eu gostaria que você procurasse alguém para orar nessa noite. Que você ministrasse uma palavra de Deus ao coração de alguém que você de fato se importa. Que você orasse com essa pessoa em nome de Jesus. Você recebesse da parte dele uma ministração especial de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Orem uns pelos outros. Abençoe a vida desse amado que está ao seu lado. Peço para que Deus o abençoe, para que Deus o fortaleça, em nome de Jesus. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Que a graça, o poder do Senhor seja sobre nós nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor seja sobre nós nessa noite. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Vai abençoando, Pai, nossas vidas. A igreja que se reúne nesse lugar seja dominado pelo poder do Espírito Santo. Seja, Deus, abençoado pelo Senhor nessa noite. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado por esses momentos. Obrigado por esses momentos, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. O livro de Romanos, ele tem aspectos extremamente teológicos, profundos. E eu gostaria de destacar duas coisas antes de entrarmos no texto. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ele vai dizer para a igreja de Roma, para nós, algumas coisas extremamente importantes relacionadas a essa visão que Deus tem do ser humano num primeiro ponto. Por exemplo, você que está aqui nessa noite, ou você que me escuta, bom pai, paga os seus impostos, paga suas contas em dia, um bom esposo, trabalhador, honesto, justo. Você que é capaz de se olhar e às vezes pensar, puxa, eu sou um cara legal, sou bom, não faço mal para ninguém, quando eu posso ainda ajudo alguma outra pessoa. Eu sou o tipo de cara que de verdade estou pronto para ir para o céu. Vou à igreja vez ou outra, ajudo, e de repente, de um outro lado você encontra um cara completamente diferente. Dentro dessa regra, ele é totalmente contrário, um viciado, já roubou algumas vezes, já fez maldade para as pessoas, não ajuda ninguém, orgulhoso, soberbo. E assim por diante. Aí Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer que Deus encerrou os dois debaixo da desobediência. Ou seja, o ser humano, sendo bom aos seus próprios olhos ou não sendo bom, não importa, ele é culpado diante de Deus, por causa do pecado que o atingiu poderosamente. Foi devastador o que o pecado fez na vida do ser humano. Ou seja, salvação não tem nada a ver com boas obras, não tem nada a ver com ser bom, pagar conta, ser justo ou não. Isso é uma obrigação. Então Paulo vai dizer que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia, para estabelecer essa graça absoluta sobre a vida das pessoas. Então ele discursa todos os 11 capítulos para revelar exatamente, ou seja, que o ser humano é pecador, que o ser humano, ele quebrou a aliança com Deus, seja ele viciado, seja ele qualquer tipo de pessoa que você condenaria certamente, ou um outro, que aos seus próprios olhos seria justo, mas que Deus sonda o coração e sabe exatamente quem é cada um e o que de fato existe dentro de cada um de nós. Mas para usar de misericórdia, para usar de graça, Deus estabeleceu, passou a régua e disse: todo homem, todo filho do homem, todo homem é pecador, merece o distanciamento eterno. Mas, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, que é exatamente isso, na miséria do homem, Deus bota o coração, é um sentido bem clássico da palavra misericórdia, ou seja, na miséria do homem, Deus põe o coração.
Graça tem esse sentido de um favor imerecido, ou seja, debaixo da graça de Deus, desse favor de Deus, Deus colocou o coração, e a resposta de amor, de coração de Deus para o ser humano é a cruz do Calvário, quando Jesus veio e morreu por nós, assumiu todos os nossos pecados, assumiu absolutamente toda a nossa culpa. É isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, tanto para aquele miserável, viciado, que você o condenaria, ou quem sabe para você mesmo, que se acha justo, bom demais. Foi por você que Jesus morreu. Porque se você não tivesse recebido essa ministração de graça, você estaria completamente perdido, distanciado, porque Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência, ou seja, todos nós, sem exceção, viciado ou não, somos o quê? Culpados. Então Paulo está dizendo isso para nós, ele gasta 11 capítulos para dizer que nós existimos por causa da graça, nós existimos por causa da misericórdia de Deus, que nós estamos respirando e nos movimentando, sonhando ou não sonhando, não importa, estamos vivendo, porque Deus nos ama, Deus se importa conosco. E a cruz do Calvário é o exemplo clássico, claro disso, para as nossas vidas. Isaías vai dizer exatamente que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas dores. O castigo que hoje, nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele escancarou a porta da eternidade para nós. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza, nós que de fato nos éramos pobres, nos tornássemos ricos. Ou seja, Deus estabeleceu essa ministração especial sobre as nossas vidas. Então, a partir do capítulo 12, Paulo vai dizer e fazer a seguinte pergunta: e aí? O que você vai fazer com isso? Como você vai lidar? E que resposta você vai dar a Deus a respeito desta ministração de graça sobre a sua vida, sobre as nossas vidas? O que falamos para Deus através das nossas atitudes? Porque não é só dizer, é praticar, não é só falar, é absurdamente se envolver na prática do dia a dia, daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos vivendo literalmente, porque Deus nos conhece, Deus sabe quem somos nós, seja no escondido, seja publicamente, não importa, Deus do céu, Ele nos vê, sabe exatamente quem nós somos e o que estamos realizando no dia a dia. E é a partir do capítulo 12 que Paulo vai então chamar a atenção da igreja de Roma, chamando a nossa atenção, ou seja, muito bem, e agora? Já que Deus encerrou, capítulo 11, verso 32, todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia, e agora? Por isso que o capítulo 12, ele começa com a expressão rognos, que é um apelo. É como se sacudisse alguém e dissesse: e agora? Já que você sabe tudo isso, já que você entende isso, já que você recebeu isso, e agora? Então eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus. É como se estivesse nos dando uma sacudida a respeito de tudo que está acontecendo. E agora? Então ele vai citar alguns aspectos extremamente importantes, porque ele fala diretamente a respeito de comportamento. Porque é isso que nós vamos revelando no decorrer da nossa caminhada. O nosso comportamento vai dizendo a respeito desta ministração de graça que nos alcançou em um momento da nossa vida, da nossa história, e abriu os nossos olhos para enxergarmos essa grandeza graciosa de Deus, o nosso estado.
E de como podemos, de fato, erguer as nossas vozes, os nossos corações diante do altar, e Deus vai sondar o nosso coração e vai dizer que há de fato, né, uma harmonia entre o que eu digo e entre aquilo que eu sou de verdade dentro de mim. Como diz o salmista, que as palavras das minhas bocas seja em harmonia, seja de acordo com o palpitar do meu coração. Absurdamente. E hoje à noite, no versículo 14, Paulo vai tratar de bênção e maldição. Ou seja, dentro do nosso padrão de comportamento, eu abençoo ou amaldiçoo? O que de verdade existe dentro de mim? O que de verdade eu tenho para dizer às pessoas a respeito daquilo que eu estou falando? Que é o poder da palavra. E a gente se esquece que de fato isso tem a ver com a nossa história, com a nossa vida. Pois as palavras que proferimos, quero ler aqui, são como sementes que caindo em solo propício, achando condições favoráveis, germinam, crescem e frutificam. Então Paulo, ele chama a atenção da igreja de Roma para o cuidado de não amaldiçoar, não impetrar sobre a vida das pessoas palavras que destroem, não impetrar sobre a vida das pessoas palavra que de fato vai revelar muito, talvez de nós mesmos. Mas pelo contrário, ele vai trazer a expressão, olha, abençoe o inimigo. Abençoe o inimigo, não amaldiçoe o inimigo, não amaldiçoe o inimigo, mas o abençoe. Se ele fala isso para um inimigo, o que nós podemos pensar acerca da família da fé? O que temos para falar a respeito da família da fé? Nós não podemos tomar o lugar de Deus. Não podemos absolutamente ser juiz sobre a vida de ninguém. Precisamos, na verdade, abençoar. Desde o começo da semana há um texto também no meu coração, está em Zacarias capítulo 4, verso 6, que diz assim, né, que não é nem pela força, mas pelo Espírito. Não falo de palavra profética. Salmo 141, verso 3 diz o seguinte: coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Paulo escreve aos Efésios e diz: tenha sempre na sua boca uma palavra temperada com sal, que seja para a edificação, que seja para a construção, para abençoar a vida um do outro, e não palavra de destruição. Provérbios 16, 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Porque quando nós falamos, nós temos o poder de criar situações favoráveis ou não. É aqui que a gente pode entrar num conceito de abençoar ou amaldiçoar alguma pessoa. Porque quando você fala, você pode abater alguém. Você pode esmagar a cana quebrada. Mas você tem o poder de levantar alguém com uma só palavra. Uma só palavra você destrói ou você levanta. É muito importante nos lembrarmos disso. Você pode alegrar o coração de alguém, como você pode entristecer. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da fala, da língua. O que bem a utiliza, come do fruto. Porque você pode fortalecer ou você pode enfraquecer. Você pode abençoar como você pode amaldiçoar. Parece que a gente não se dá conta disso. É em casa com os filhos, é em casa com o cônjuge,
é na relação do trabalho, é na relação familiar, social, da igreja, em todos os lugares. A palavra dura suscita a ira e a branda desvia o furor. Provérbios capítulo 16. Ou seja, em todos os lugares nós temos que lidar com esse poder que nós temos. Tiago, ele nos exorta a tomarmos cuidado com a nossa língua o tempo todo. O tempo todo. Os homens perversos espalham contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Há cuidado para não produzir sofrimento na vida das pessoas, com o poder da palavra, com o poder da fofoca, de falar o que não sabe, de falar o que não conhece. O Espírito de Deus, ele nos adverte o tempo todo. A Bíblia nos adverte o tempo todo acerca desse cuidado que nós devemos ter. E assim por diante. E nós precisamos exatamente pensar no que Paulo, aliás, no que Tiago escreve. Todo homem esteja pronto. Demorado para falar. É isso que Tiago nos exorta. Para ouvir, esteja pronto. Abra os ouvidos, são 2. Mas ao falar, demore. Pense muito bem no que você vai dizer. Pense muito bem. Eu já falei de 3 regras aqui que eu tenho seguido na minha vida. Nunca prometa nada quando estiver muito feliz. Nunca. Já viu quando você está muito feliz, você começa a prometer as coisas para os outros? Não decida nada quando estiver muito triste. E não fale nada quando estiver nervoso. Porque você pode se arrepender mais tarde do que você falou. Mas aí você já destruiu. Não prometa quando estiver muito feliz. Não decida quando estiver muito triste. E não fale quando estiver muito nervoso. Porque pode se arrepender. Eu tenho procurado seguir isso. Queridos, hoje à noite, nós estamos diante da ceia do Senhor. Que Jesus morreu por nós, pela igreja. E nós precisamos nos lembrar disso. Provérbios capítulo 6, a partir do 16, diz o seguinte: Há seis coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Essa Deus abomina. Ou seja, nós temos que tomar cuidado na lida dos nossos relacionamentos, especialmente com os da família, seja de casa, seja família da fé. E hoje à noite, eu gostaria que nós pensássemos nisso. É claro que é um contexto muito distante, em termos tecnológicos, porque não só podemos usar a língua, mas podemos usar o WhatsApp e redes sociais para destruir a vida de uma pessoa, ou falar mal das pessoas.
Eu gostaria que você vigiasse não só a sua boca, mas os seus dedos. O cuidado que nós devemos ter. Porque Jesus morreu por você, mas morreu por esse amado irmão que está ao seu lado. Ele ama muito você, mas ele ama essa pessoa que está ao seu lado também. Você pode não amá-lo, mas Jesus o ama. Você pode não se importar, mas Jesus o ama. Você pode até querer que vá para o inferno, mas Jesus o ama. Você pode querer muitas coisas, mas Jesus o ama. Seja ele quem for. Acho que nós precisamos nos lembrar disso, como igreja. Porque nós iremos morar no céu com irmãos que pensam diferente de nós. Que acreditam em coisas diferentes de nós. Vamos ter assembleianos no céu, metodistas. Vamos ter um punhado de gente. Porque a igreja do Senhor Jesus, ele está em muitas igrejas. E nós precisamos nos lembrar disso. Que a unidade que Paulo fala a respeito do corpo de Cristo, nos fala de vários membros diferentes. Cabeça, mãos, pés e assim por diante. Eu quero te lembrar isso. Como igreja, somos diferentes, mas unidos. Eu fico lembrando dos apóstolos de Jesus. Nós temos Mateus, Jesus chamou. Aí eu fico pensando, será que Jesus errou? Jesus chamou Mateus, cobrador de impostos, para os romanos. Chamou um judeu que cobrava impostos para os romanos. Então ele era considerado um traidor da pátria. Mas ao mesmo tempo ele chama um zelote. Para quem não sabe o que é um zelote, ele era alguém que queria ver a libertação da Palestina, só que armada. Eles usavam uma adaga e eles matavam soldados romanos, provavelmente Barrabás e outros. Aí Jesus bota no mesmo time um cobrador de impostos e um zelote para andar juntos, para transformar o mundo. Bota empresários, botou João, Pedro, Tiago. Esse é o grupo de Jesus, diferentes. 10 diferentes, mas que Jesus botou para andar junto. Unido nele, no propósito dele, naquilo que de fato ele pensa que é certo e o que é errado. Com ele. Foi isso que Jesus fez. Esse é o time de Jesus. Talvez você não escolheria essas pessoas para transformar o mundo. Você pensaria em outras pessoas. Mas ele botou lá um judeu, considerado um traidor, e um que lutava com armas para libertar a nação. Botou para andar junto, durante 3 anos e depois o resto da vida. Esse é o time de Jesus, diferentes, mas no mesmo propósito, unidos, baseado no amor, no reconhecimento que todos estavam encerrados debaixo da desobediência, que todos experimentaram a mesma graça, o mesmo poder transformador de Cristo. Então o chamado de Deus é exatamente esse. Use a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Use os seus dedos para abençoar e não para destruir. Porque Deus vai te pedir contas de todas as palavras, justas ou injustas, que você tem dito. Porque Deus sabe qual é a história de cada um, qual é a verdade. Nós não sabemos toda a verdade. Ninguém sabe qual é a verdade.
Em tempos de fake news, a verdade é um prato muito escondido. Eu estou falando de uma forma muito séria. Muito séria. Eu desafio você a repensar exatamente a sua vida diante de Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você, talvez você não saiba disso, mas você não ama a igreja mais do que o Senhor Jesus. Porque você não é capaz de morrer por ela. Você não ama a igreja mais do que o Senhor Jesus, você não morre por ela. Então deixa Ele cuidar da igreja. Deixa Ele cuidar da igreja. Porque a igreja é dele. Foi Ele que a comprou com sangue. Somos, pela graça dele, instrumentos para a transformação de vidas. E nós precisamos nos lembrar sempre disso. A igreja, ela tem o seu papel de alcançar vidas e de orar, de dobrar o joelho, de buscar a Deus. É assim que a igreja triunfa, é assim que a igreja vence. Vivenciar a experiência do transcendental, do metafísico, através da oração, do envolvimento com Deus, e Deus conduzir o povo dele, seja em qualquer lugar, porque a igreja existe em qualquer lugar. Em qualquer lugar, a igreja do Senhor Jesus existe. Quanto mais difícil, mais pura ela é, mais fervorosa ela é, mais envolvida ela é. Aqui a gente troca vida, né, de comunhão com os irmãos, culto, reunião de oração, a gente troca por televisão, por festa, por qualquer coisa. É mais importante. Nos lugares onde a igreja é perseguida, as pessoas choram quando tem um texto, uma página, não é uma Bíblia não, uma página das Escrituras. E estão dispostas a morrer por causa disso. Nós ouvimos há uns anos atrás, quando veio aqui um missionário que esteve na Coreia do Norte. Precisamos nos lembrar disso, querido. Dá uma palavra de bênção na vida do irmão, de abraço, de misericórdia, porque foi isso que Jesus fez conosco, sendo nós pecadores, merecedores do inferno, Ele nos chamou pela graça, Ele que nos posicionou, e nos fez amados de Deus, filhos de Deus, vencedores nele. Foi Ele que fez isso por nós. Não fomos nós. Estamos aqui pela graça. Em que você é melhor do que o outro? Me diga, em que? Graça de Deus. Graça de Deus. A ceia, ela nos convida a olhar para a graça. Ela nos convida a olhar por tudo aquilo que Jesus fez por nós. E quando eu bebo do cálice, como do pão, automaticamente eu tenho que lembrar do que Jesus fez, daquilo que Ele se importou, Ele nos amou, Ele nos envolveu, nos deu esperança. Paulo, ele leva 11 capítulos para dizer isso para nós. E depois, a partir do verso do capítulo 12, ele vai dizer: o que você vai fazer com tudo isso que você sabe, que você recebeu? Você vai fazer o que com isso? Vai viver de que jeito? De que forma? Uma das coisas é isso. Use a sua boca para abençoar.
Use a sua boca para abençoar uns aos outros e não amaldiçoar. Porque você pode destruir a vida de alguém com uma frase sua. E talvez você nem saiba disso. Porque você fala e vai embora. Mas você deixa uma pessoa destruída. E Deus vai te cobrar isso. Mesmo você não sabendo, Deus vai te cobrar isso. Porque Ele está vendo. Uma frase você pode destruir a vida de alguém. Alguns anos atrás, não sei quantos vão lembrar, em São Paulo, numa escola particular, houve uma denúncia de que o dono da escola tinha molestado uma criança. Ele era mestiço japonês, alguma coisa assim, eu não sei. Eu não lembro direito se era ou não. Foi devastador na vida desse homem. A mídia caiu em cima, destruiu a escola, destruiu a família, destruiu a vida desse homem, destruiu a vida dessa família. E mais tarde, descobriu-se que era mentira. Como você vai lidar com isso? O que você vai fazer com isso? Acabou. O que você vai fazer com alguém que você usou a língua para destruir? Vai viver bem? Feliz? Talvez. Nem vai se importar. Mas Deus vai te cobrar isso. Pode ter certeza que Deus está vendo. Então é melhor abençoar. A gente não perde por ser gentil, por abençoar alguém. A gente nunca perde por ser educado. Educação diz que cabe em todo lugar. E abençoar alguém cabe em qualquer situação, em qualquer lugar. Amaldiçoar não. E como igreja, eu desafio você a abençoar e não amaldiçoar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero que você se coloque na presença de Deus. Você peça a Deus que use de misericórdia sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, no modo geral, no país, no mundo. Que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando poderosamente em nossos corações, nessa noite, ó Deus. Nós teremos a ceia logo mais, Pai. Que o amor do Senhor nos envolva e nos fortaleça. E que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre os nossos corações. Que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre as nossas vidas nessa noite. Por favor, Deus, que assim seja sobre a igreja, espalhada sobre a face da terra. Especialmente sobre esse país. Que a igreja do Senhor seja, ó Deus, vitoriosa. Ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Que a igreja do Senhor seja envolvida pelo poder do Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus. Que a igreja do Senhor trate das coisas do Senhor. Pai, no nome, assim como Jesus nos ensinou. Ó Deus, que possamos tratar as coisas do Senhor de forma saudável, em paz, tranquila. Ó Deus, e que a nossa guerra seja travada contra principados e potestades, não contra pessoas. Pai, no nome de Jesus, eu lhe suplico nessa noite. Amém. Amém. Chega aqui, Paulo. Paulo tem um recado para nós. Irmãos, graças e paz, mais uma vez, imensamente
a gente vê essa palavra do pastor Jorge nos traz ao nosso coração, né? Nossas vidas, a gente tem acompanhado momentos muito difíceis, mas é aquilo que ele disse, a gente tem que abençoar as vidas dos outros, não amaldiçoar, porque nós somos servos, né? Somos irmãos em Cristo. E a palavra que eu tenho para essa noite também está um pouco ligada a isso que ele disse aqui para nós. A palavra está prevista em Filipenses, capítulo 3, 20. Filipenses 3, 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a maioria das vezes, a gente confunde de onde que nós somos, né? A gente acha que a gente vai viver eternamente nessa terra. A gente briga, trabalha, quase se mata todo dia por causa de dinheiro, querendo fazer fortunas, querendo criar neste lugar que a gente acha que vai ficar. A gente briga com os outros, causa inimizade por questões esportivas, política, mas não vive isso por conta de Cristo. Eu não brigo por conta de Cristo. Eu invisto no reino, não invisto no reino, eu invisto em atividades esportivas, eu jogo na Mega Sena, no Triângulo da Sorte, faço tudo isso, mas para investir no reino de Deus, eu não invisto. No reino que foi te dado gratuitamente, o sacrifício de Cristo Jesus. Você não precisa ficar sacrificando por isso. E você quer investir em algo que não vai trazer nada para você. Continua aí sofrendo, continua brigando, continua lutando, continua aí nessa vida miserável que está aí. Qual que é a dificuldade de investir nesse reino? Será que você nos conscientizou que você e eu, estou falando para mim, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra? Qual a representatividade que você tem lá fora? Em que tem baseado aquilo que você é? Você é um verdadeiro cristão quando você está lá fora, quando você vai ali, quando você fala com alguém, quando você exerce essa atividade? Eu luto por Cristo, eu realmente defendo essa igreja, eu tenho essa sensação de pertencimento a essa igreja. Eu estou ligado a Cristo Jesus. Irmãos, isso é muito sério. A gente está lutando por coisas que acha que Deus perdeu o controle. A gente está brigando por coisas aí que não tem finalidade. A gente tem que brigar por esse reino. Nós temos que brigar por esse aqui, pelo reino de Deus. Nós temos que colocar a nossa vontade, o nosso prazer, o nosso esforço no reino de Deus. É nisso que é o que nós temos que buscar. Porque a promessa da vida eterna, para nós, é isso que Ele nos prometeu, é isso que Ele nos coloca a cada dia. Que você possa investir no reino de Deus. Investir, sentir que você faz parte desse processo, sentir que você faz parte disso. Pertencimento. A gente... Parece que isso aqui está tão distante, parece que o reino de Deus está tão distante. Você tem que sentir que você faz parte dele, que você pode ajudar a edificar esse reino de Deus. Você pode crescer, contribuindo com os seus dízimos, suas ofertas. Mas faça isso com o coração desapegado, faça isso com o coração sem ser coagido por ninguém, nem seja que você possa agir com o coração aberto. Porque se você vier aqui contrito, com o coração coagido, Deus não vai receber sua oferta, não vai receber seu dízimo. Então que você possa ser instrumento de Deus e possa agir efetivamente nesse reino. Você possa contribuir, porque você faz parte dele. Você não é cidadão daqui. Desde que você converte, você não é cidadão daqui, você é cidadão de lá. E nós temos que representar bem o nosso Deus. Nós temos que agir em prol desse reino. Nós temos que ajudar o irmão, nós temos que abençoar o irmão, nós temos que ser instrumento na vida do irmão. É isso que eu falo para vocês, que você é diferente. Você é diferente. Não é igual ao mundo aí. Se você for igual a pessoa do mundo,
Aí acho que precisa um processo de transformação inteira em você, conversão. Então é algo que nós precisamos mudar. Eu quero orar com você nesse momento. Curva sua fronte. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Ó Deus, obrigado por este momento de dízimos e ofertas, que o Senhor venha trazer aos corações daqueles que ainda não entenderam, meu Pai. Não entenderam que eles são parte desse reino, que podem contribuir, que podem, ó Deus, fazer a diferença, meu Pai. Somos embaixadores de Cristo, temos que mostrar a nossa face em Cristo, meu Pai, a cada dia e a cada momento. Abençoe aqueles que ainda estão com dificuldade financeira, aqueles que têm não estão empregados, aqueles que estão com a despensa vazia, meu Pai, que o Senhor possa subsidiar, meu Pai. Ó Deus, cuida de cada casa, de cada vida, meu Pai, cada um que está aqui neste lugar possa entender. Ó Deus, que a sua graça possa continuar sendo derramada sobre a vida de cada um. Nós sabemos que as dificuldades que cada um tem passado, as lutas, mas sabemos também que o Senhor tem abençoado ricamente a vida de cada um. O Senhor não deixa nenhum justo passar por dificuldades. Nós cremos nisso, meu Pai. Nós louvamos e te agradecemos, meu Pai. Aqueles recursos que forem nessa noite recebidos, o Senhor utilize, meu Pai, debaixo da sua graça e do seu cuidado. E nós sabemos que tem muitas pessoas aí fora precisando, ó Deus, pessoas que não conhecem a sua palavra, pessoas que estão aí, meu Pai, necessitando desse recurso, ó Deus, e que seja utilizado dessa forma, meu Pai. Nós louvamos mais uma vez e te agradecemos. Amém e amém. E você que veio preparado, tem a oportunidade de trazer seus dízimos, suas ofertas. Você pode fazê-lo através dos Pix, através de conta bancária, trazer, pedir para alguém buscar. Até me pediram para falar aqui, não sei se vai ser falado, mas as PED também agora tem um envelope próprio. É só for contribuir para algum recurso para as PED, tem onde está ali constando as ofertas para as PED, fraldas e outras questões. Mas não deixe de contribuir. Você faz parte desse reino, você faz parte disso aqui, você pertence, você pode contribuir para que se estenda mais o reino de Deus. Amém? Pelos meus pecados ele foi transpassado, por suas pisaduras eu sou curado. O castigo que estava sobre ele me traz paz, me traz paz, me traz paz. Você veio cultuar a Deus, coloque-se de pé. Pelos meus pecados ele foi transpassado, por suas pisaduras eu sou curado. O castigo que estava sobre ele me traz paz, me traz paz, me traz paz. Deus, quem tu és e quem sou eu? Quem
Aleluia. A salva de palmas, foi muito fraco isso aí, ué. Ainda de pé, irmãos, é o seguinte, é noite especial, nós vamos receber alguns irmãos aqui na igreja, vou dizer aqui os nomes, e à medida que eu falar, por favor, pode subir aqui em cima. Profissão de fé, alguns irmãos, cadê a Júlia Barcelos, fazendo um favor? Na distribuição? Dá uma força, gente, foi fraco, ó. É a corintiana. Isso aí é corintiana, tadinha. Vem cá, vem. Prata. Cadê a Beatriz? Vem cá, Beatriz. Mariane Novaes. E a Maísa. Cadê a Maísa? Vem, Maísa. Gente, salva de palmas aí, bem forte. A Beatriz. Beatriz veio fazer um curso hoje. Luiz Otávio. Cadê o Luiz Otávio? Ele é batismo e profissão de fé, o Luiz Otávio. Nós estamos recebendo também de outras igrejas, né, alguns irmãos. Erlane e Césio, por favor. E a Valesca, por favor, sobe aqui. Vamos três. Luiz Otávio, por favor, fica aqui. Eu esqueci alguém, aliás. Esqueceram de me falar de alguém? Alguém foi omitido aí, eu não falei o nome. Não, tá tudo certo. Chega para frente um pouquinho aqui. Isso. Por favor. Irmãos, é um prazer tê-los aqui. Os irmãos jovens estão assumindo compromisso com Cristo. Eu acho que é um privilégio especial, importante. Deus te abençoe, Luiz Otávio. Deus te fortaleça muito, decisão extremamente importante. Deus continue sustentando a sua vida. As meninas aí, que Deus abençoe. Vocês que estão vindo para somar, Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero... Luiz Otávio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, eu rogo que a graça poderosa do Senhor seja sobre esta vida, os abençoando, os guardando e os protegendo, ó Deus, em todo o tempo. Que o Senhor o sustente, ó Deus, como farol em todos os lugares onde Ele estiver. Que Ele seja a luz do Senhor e que a palavra temperada com sal, a palavra de bênção, ó Deus, esteja na boca dEle em todo o tempo. Que assim seja sobre a vida desses amados irmãos que aqui estão, fazendo, ó Deus, diante da igreja, a profissão de fé, declarando a fé no Senhor, louvado seja o Teu nome. Ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora, chegue aqui para frente e vire aqui para mim. Eu quero falar um negócio para vocês. Você, corintiano, vai lá, você. Isso, agora. Luiz Otávio, que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça o tempo todo. Júlia, você está assumindo um compromisso muito sério com Deus. Beatriz, Mariane, Maísa. Vocês têm falar para nós que vocês têm noção disso. E de fato é algo extremamente importante. Porque vocês serão cobrados publicamente a respeito dessa decisão. Aqui na igreja, fora, aonde vocês estiverem, vocês serão cobrados disso. Porque é uma decisão muito importante. Vocês três, eu agradeço o privilégio de tê-los aqui comigo. Deus abençoe. Vocês são só um espectador, mas frutificar conosco, nos abençoe. Deus abençoe exatamente a vocês.
Amém. Se vocês virassem, eu quero dar um caminho para vocês, em nome de Jesus. É tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento, Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Muita pipi, hein? A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro. Abraço, pessoal, em nome de Jesus. Que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura. Som. Vamos lá, irmãos. Abraçou muito. Nova criatura, nova criatura sou. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Eu sou nova criatura, nova criatura. Tu és o Deus dessa terra, Aleluia. Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Gênesis 3,15 é uma promessa de salvação. Quando Deus diz a respeito do que viria a acontecer ao longo dos anos, de que da mulher ia nascer alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. Ali é um anúncio do Evangelho, das boas novas de salvação, e que durante todo o escorrer da Bíblia, nós vamos ver todo o processo de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz algo interessante. Ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, Jesus nasceu. Desenvolveu o seu ministério com um propósito, de dar a sua vida em favor. Ele veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos salvar. Propósito maior
O propósito maior de Jesus foi morrer no nosso lugar para nos dar a salvação, assumir a nossa culpa. Esse foi o propósito maior. Ele veio por isso. Deus prova o seu amor por nós, porque nós, sendo ainda pecadores, Deus entregou o seu Filho por nós. Então, por isso Jesus veio. E Ele nunca se desviou um só segundo do seu propósito. Nunca. Mesmo que o diabo, mesmo que diversas situações pudesse sugerir isso, jamais desviou do propósito. Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Levou todas as pancadas por nós. Uma das coisas que me chama a atenção foi Jesus no Getsêmani. Porque ao vivenciar a experiência antes da cruz, a agonia foi tão forte que ele suou gotas de sangue. Tamanha o estresse, tamanha a dor na alma daquilo que estava por vir. Mas tem uma coisa que muitos não prestam atenção às vezes. Todo mundo foca na dor da carne. Mas sabe qual foi a maior dor de Jesus? Foi a separação de Deus na cruz. Quando Ele recebe sobre si todos os nossos pecados. Quando Ele grita: Deus meu, por que você me abandonou? Essa ausência. Essa tem que ser a nossa dor. Essa tem que ser a nossa dor. Não sentir a presença de Deus, ser indiferente às coisas de Deus. Isso tem que doer dentro de nós. Não quando a gente machuca um dedo, mas é não perceber Deus na vida, é não sentir Deus na alma. Essa tem que ser a nossa dor. Quando Ele institui a ceia com os seus amigos ali no cenáculo, no dia da celebração da Páscoa, quando Ele toma o cálice e mostra aos seus amigos ali, discípulos, amigos, e diz: eu estava ansioso para celebrar esta Páscoa com vocês. Meu coração estava desejoso, porque Ele sabia que era a última. Eu estava com o coração aflito de estar com vocês. E ali, junto com os amados irmãos ali, Ele pega o pão, Ele mostra para os discípulos, diz: isso aqui é o meu corpo. Reparte. Ou seja, Ele reparte. Ele se reparte com os seus amigos. Por isso que eu posso perceber Cristo na vida uns dos outros, porque Ele está dentro de cada um. Eu ouvi uma frase quando os dois discípulos de Emaús, eles repartem o pão e Jesus desaparece. Para onde Jesus foi? Aí alguém disse assim: sabe para onde que eles foram? Para dentro deles. Ele foi para dentro deles, por isso eles não o viram mais. Onde está Jesus? Dentro de nós. Ele está dentro de nós. Toda vez que eu como do pão, eu celebro o que Ele fez por nós, ou por mim. Eu celebro, porque eu era candidato ao inferno, e hoje eu sou candidato do céu. Então é celebração o tempo todo, porque eu estava morto, e hoje eu estou vivo.
Eu não tinha esperança, hoje eu tenho. Minha vida não se resume a esta vida, mas a uma eternidade na glória. Então toda vez que eu celebro a ceia, eu celebro a vida eterna. Ele abriu a porta do céu. Tudo passa, mas o que ele disse permanece para sempre. Ele nos fez filhos amados de Deus. Ele nos fez filhos amados. Se você não tem essa certeza, essa convicção, é importante você ter. Se você ainda não se entregou a Jesus, é importante que você se entregue a Jesus. Que Ele seja de fato o seu Senhor e Salvador. Se você não sente, é importante que você o busque, que você peça para Ele entrar, assim como Ele entrou na sua, ou na vida ali dos discípulos de Emaús, que Ele entre na sua vida e faça diferença. Não dá para andar com Jesus e ser igual, ser do mesmo jeito. Não dá. Ele diz: é o meu corpo. Depois ele pega o cálice, mostra para os discípulos e fala: está vendo o cálice? É o meu sangue. O sangue de uma nova e eterna aliança que Deus faz ali na cruz. Quando o sangue é derramado, é o preço que foi pago. É o preço. Nosso pecado tem preço. Talvez você fale assim: a salvação é de graça para você, mas para Jesus custou um alto preço. Então nada é de graça, num sentido pleno. Para você sim, porque você não podia pagar a conta, mas Ele pagou por você. Para Ele custou muito. Então quando e o sangue, ele tem o poder de tirar o pecado, de limpar, não de cobrir, de tampar, não, ele limpa, ele lava. Então todas as vezes que eu celebro a ceia, eu preciso me lembrar dessas coisas o tempo todo, de que eu estou caminhando para o céu, para a eternidade, para uma nova vida, mas que já começou. Ela já começou. Ela já começou. Feche seus olhos. Fale com Deus nessa noite. Fala: Deus, eu quero sentir a tua presença. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor nos envolva poderosamente. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós, em nós, de uma forma tão poderosa, transformadora, que renove, ó Deus, as nossas vidas, as nossas mentes, para podermos, ó Deus, adorá-lo na beleza da tua santidade. E obrigado pela esperança do céu, pela esperança de que o Senhor está conosco todos os dias, no enfrentamento das nossas adversidades. Podemos estar com o Senhor, que nos envolve, que nos acolhe, que abre portas, que fecha portas, que cura, que liberta. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus amoroso, poderoso, justo. E hoje à noite, Pai, ao comer do pão e ao beber do cálice, que cada um aqui seja impactado pela graça do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Deus, que hoje à noite a ceia seja uma ceia transformadora nos nossos corações. Que a oitava igreja seja impactada pelo poder do Senhor. A oitava igreja seja dominada pelo poder do Senhor. Ó Deus, e que a palavra do Senhor, ó Deus, seja de fato o centro, ó Deus, da nossa vida e dessa igreja em todo o tempo. Pai, no nome de Jesus, esparrama isso, ó Deus. Usa, Senhor, as vidas que aqui estão, os que estão nos ouvindo, ó Deus, através dos canais da internet. Pai, visita com poder e graça. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra todas as barreiras. Ó Deus, e faça uma grande transformação em nós e na vida da oitava igreja. Sopra, ó Deus, um vento de despertamento e, ó Deus, de avivamento no nosso meio.
Pai, no nome de Jesus, porque só o Senhor pode fazer isso. Pai, no nome de Jesus, mas que hoje, ó Deus, agora, seja um tempo, ó Deus, especial. Ó Pai, no nome de Jesus. Amém.